Gerson, passando aqui para o vídeo de hoje, e nesse vídeo eu quero então tentar te mostrar como que eu treino programação, e eu acredito que essa ferramenta ela pode te ajudar demais, principalmente para você que não trabalha todo dia com programação. Uma das grandes dificuldades que a gente tem é de estar exposto a código, estar vendo código, porque a partir do momento que a gente acontece, a gente começa a ver código mais frequente, vai ficando cada vez mais fácil da gente aprender coisas novas. Então, essa é uma ferramenta que eu uso. Mas, além disso, se você já programa, ela pode ser muito útil também para você, para que você possa desenvolver e entender como que realmente as coisas funcionam. Que é uma coisa que eu vejo muito programador, principalmente aquele que está querendo ir para um nível mais pleno, mais sênior, comete eu quero fazer as coisas, mas sem realmente entender o que está por baixo, beleza? Então a ferramenta serve para esses dois públicos, para quem está começando, para ficar exposto, e é hoje o exemplo que eu vou mostrar, mas você pode usar também, que é como eu uso, quando você quer entender como que as coisas funcionam por baixo e também conseguir explorar um pouquinho melhor cada uma das coisas que está rolando por baixo ali. Então eu vou lá, eu vou tentar te mostrar aqui. E mais legal, eu vou tentar te mostrar em um Pomodoro, então, como é que você pode usar isso para que você faça 2 Pomodoros por dia e você consiga desenvolver o teu nível de programador. Beleza, então aqui no código, deixa eu pegar aqui, vou trocar de tela. Deixa eu fazer isso aqui. E eu peguei então esse Instagram aqui, certo? Deixa eu resetar meu Pomodoro aqui. Eu peguei aqui então esse Instagram aleatório, que eu vi que ele tem alguns scripts interessantes, e vou pegar esse exemplo aqui, tá? Que é para fazer então essa telinha aqui e ele mostra o código, tá? Qual que é o meu objetivo? É tentar fazer isso aqui. É tentar fazer. Então, e aí te mostrar os 5 passos, a aplicação desses 5 passos que eu uso para fazer a programação e com isso te mostrar então essa metodologia para que você possa utilizar. Não é uma coisa à risca, assim, ela é flexível, mas é interessante estar atentando para a maneira que funciona. Então esse aqui é o resultado final e é importante entender. A gente vai fazer uma telinha então aqui e ele vai ter um campo data e um campo hora, certo? Tem que fazer essa tela. E eu até achei legal pegar esse exemplo que é no Tkinter, TK Inter aqui, tá? Que eu não estou acostumado todos os dias a trabalhar com ele, então para que você entenda que mesmo eu não tendo conhecimento de como que usa ele no dia a dia, eu posso usar da ferramenta para progredir neste conhecimento e eu espero que seja a maneira que você utilize também para fazer isso. Então, vamos lá. Eu já criei aqui uma pasta Tkinter, Instagram, tá? E aí criei um my.py e criei um readme para me ajudar aqui, que são os 5 passos, tá? São esses 5 passos bem simples. Vamos aumentar aqui a tela, vamos ver se eles ajudam aqui a enxergar um pouquinho melhor. Vou aumentar mais uma vez para ver se fica bom. Beleza, o passo 1 então, encontrar um artigo, tutorial, o vídeo que tenha código. Isso é pré-requisito, a gente precisa ter um tutorial, artigo, vídeo, treinamento, videoaula que tenha um código, tá? Se não tiver código, a gente não tem como executar, porque esse aqui é o ponto do treinamento, é conseguir ter código. Eu vou pegar então, neste caso, a gente já tem, tá? Esse tutorial ele tem o código aqui. Então, beleza, essa primeira etapa aqui tá ok. Agora, criar uma pasta treino1 mais o mypy. Eu vou criar então a pasta aqui treino1 o mypy, que é onde eu vou botar o script, e o readme.md dentro da pasta. Tá? Então eu criei aqui o my.py, até vou mover esse outro cara aqui, para não ficar confusão, ficar um cara só. Tá? E aqui eu vou chamar tutorial, para ficar mais claro também. Beleza, renomeou aqui tutorial, eu criei o readme. Então o passo 2 está ok. Redigitando o código do tutorial. Então, peraí que não está ok aqui. Redigitando o código do tutorial. E aqui que é um dos pontos mais importantes. Tá? O que eu vou fazer? Como é meio ruim de botar código do Instagram aqui, eu vou fazer isso aqui. Ó. Vou deixar lado a lado aqui. E agora eu vou redigitar o código. Tá? E você vai dizer, Janson, mas não pode simplesmente copiar e colar. E isso é o mais importante. Não pode, tá? Tem que redigitar.
Porque é exatamente como na academia, ali na imagem que eu trouxe no início do vídeo, que a gente vai criando, toda vez que a gente vai executando, a gente vai criando a memória muscular. Porque tu está usando o teu sentido cinético e quando tu digita o código, o teu cérebro vai criando memória. Mesmo que você não entenda o que o código faz, o simples fato de você digitar ele, conseguir ver o resultado final e dar uma brincada depois, vai te ajudar muito a aprender. Fica comigo que você vai conseguir compreender. Tá? Eu vou digitar o código aqui então para o vídeo não ficar muito longo, mas eu já volto assim que eu tiver com ele digitado. Então, aqui só para te explicar, eu digitei essa primeira parte das importações. Os comentários eu não preciso colocar, mas isso aqui eu estou fazendo só importações desse módulo do Tkinter e depois importando todos os pacotes de dentro do Tkinter. Tá? O que é legal? Se você já não conhece o pacote que ele está usando e tudo, depois já vai ser um bom insight para a gente explorar esse cara aqui. Mas eu vou continuar aqui para a gente se entender. O que você acabou de criar aqui, Janderson? Olha, sinceramente eu não tenho a menor ideia ainda, tá? Mas o importante é isso, é ter a liberdade e a tranquilidade de que principalmente nessa primeira etapa você não precisa entender. Tá? A etapa do entendimento ela vai acontecer no próximo passo. O que é mais difícil de ver nesse código aqui, que talvez as primeiras vezes esses códigos do Instagram fiquem mais difícil, é as indentações, né? Porque elas fazem parte do código, então, e aí precisa prestar realmente atenção aqui quando uma indentação ela está dentro, né? Porque essa chamada de método aqui, update time, que eu nem criei ainda, ele está dentro dessa função aqui, né? Create widgets. Então, talvez seja a coisa mais difícil. Mas o importante é, fique tranquilo. Se alguma coisa não sair certa, tá? De ter algum problema, você vai perceber, vai dar algum erro ou simplesmente não vai executar como deveria. Vou passar aqui para a próxima tela. E aí agora eu vou continuar aqui a digitar. Lembrando, não fique preocupado. Ah, isso vai, o que faz isso, o que faz aquilo. O primeiro passo é simplesmente digitar e se libertar dessa necessidade de ter que saber tudo o que está fazendo nesse primeiro momento. Eu não estou comentando muito ainda o código que eu estou digitando, estou simplesmente copiando e colando para que você realmente entenda. É concentração, foco e digita o código novamente. Beleza, terminei de digitar todo o código aqui. Momento da verdade. Tá? Eu abri meu terminal aqui, ele está no PowerShell, está aqui no próprio Visual Studio Code. E eu posso fazer isso com a tecla Ctrl Shift e o acento lá, né? Eu posso vir por aqui. Terminal, New Terminal. Aqui eu vou ver onde é que eu estou. Então eu vou ir para a pasta treino 1. Aqui vai ter o meu script main e eu vou dar um python.main. Opa, é isso aí mesmo, python.main. Vou executar e voilá, a gente conseguiu exatamente o mesmo resultado. Beleza, Judson, mas eu não entendi nada. Não tem problema. Mas agora o teu cérebro ele já sabe, ó, eu sei escrever esse código aqui. Agora deixa eu me aprofundar um pouquinho mais para tentar entender o que é que tem aqui dentro. Tá? E isso é uma coisa bem importante. Mas veja que ele já funcionou, tá? E o importante é manter exatamente a mesma estrutura, não mudei nem nome de variável, nada, porque nesse momento o mais importante é isso, é fazer essa primeira etapa. Agora o que a gente vai fazer então? Vou fechar aqui meu script, conseguimos executar, então a gente já consegue criar um reloginho. Eu vou voltar aqui para o tutorial e agora eu vou dizer então, opa, passo 2 está ok também. O passo 3 é criar uma pasta treino 2, então meu Visual Studio Code deu uma travada aqui, então eu vou voltar agora e eu vou criar a pasta treino 2, que é o passo 3. Vou fazer o passo 3, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou criar então essa pasta e eu vou redigitar novamente todo o código, mais uma vez, tá? Só que agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Criar a pasta treino 2 e vou criar aqui main.py
e vou criar um readme.md. E agora vai começar a fazer bastante sentido esses dois caras. Só que agora, ao invés de eu colocar, ou eu voltar lá pro carinha, pro Instagram, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar aqui, ó, esse script e eu vou botar ele daqui do lado, tá? E aí eu posso dar uma bagunçada aqui ou não. Eu vou abrir o main.py da pasta treinos, tá? Porque agora eu vou tentar me concentrar o máximo aqui neste código, a não ser as coisas que eu vou aprendendo. E eu vou começar então fazendo o import tkinter stk. Se eu sei o que é o tkinter, no meu caso eu sei, eu vou seguir só reeditando, tá? Mas sempre reeditando tkinter import asterisco. Janderson, eu não sei o que é o tkinter, então o que eu vou fazer? Vou pegar a palavra tkinter e eu vou colocar aqui no Google tkinter Python. Eu já vou botar aqui em português para ele me trazer a documentação em português, tá? Eu poderia botar em inglês, eu vou te mostrar em inglês, depois em português, mas aqui eu quis já antecipar. E vou pegar aqui então, ó, o TK-TCL tem sido parte integrante do Python. Ele fornece um kit de ferramentas de janela robusta e independente da plataforma. Ele está falando do Linux, Unix, macOS, Windows. E está disponível para programadores Python usando o pacote tkinter e sua extensão. Os modos tkinter tix, tkinter ttk. Então o pacote tkinter é uma fina camada de orientações a objetos no topo do tk. Janderson, entendi um pouco. Então eu vou pegar isso aqui, esses textos aqui, e eu vou copiar lá para o meu readme, readme.md, dentro da pasta 2, tá? Treino 2. Então aqui, o que é o tkinter? E isso aqui é bem interessante, porque agora eu vou construir junto com você o conhecimento. E eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar resource ou recurso. Ou um link, posso botar até para ficar mais claro aqui, link. Vou escrever aqui. E agora eu vou voltar lá então para continuar copiando lá. Time import strf time. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa. O que faz esse método faz? Não sei. Então eu posso pegar aqui e vou colocar strf Python, tá? E aí eu vou colocar aqui do datetime. Ele vai encontrar esse tutorial aqui, ó. Nesse caso está em inglês, eu posso botar de novo em português. Aqui. E aí eu vou tentar ver aqui algum tutorial em Python. Em português. Ó, retorna uma string representando a data, controlado por uma string explícita de formatação. Tá? E aqui, ó, que começa a brincadeira. Aqui eu já vou colocar então, vou voltar lá no meu readme, o que é o date.string aqui. Tá? E aí eu vou colocar essa pequena descrição. Se você está copiando e está colando. Mas aqui é o texto, tá? O que não pode fazer é o código. Mas os textos pode copiar e colar. Tá? Retorna uma string representando a data, controlado por uma string explícita de formatação. Códigos de formatação, referência horas, minutos, segundos, irão ver valores zero. Copiei o texto aqui, certo? Coloquei o texto. E eu poderia fazer exatamente a mesma coisa. Criar um novo arquivo e executar alguns exemplos com este cara fazendo uma brincadeira aqui. Eu não vou fazer para o vídeo não ficar tão longo também, eu consegui te explicar o conceito, mas entenda que cada conceito novo que eu aprendo, eu vou tentar extrair esse conceito, colocar no Readme, principalmente eu sei ou eu não sei. Se você já sabe, não vai precisar fazer, mas se você não sabe, você vai colocar ali no Readme e colocar os insights que você está tendo, tá? Porque o importante é que você aprenda, que saia da tua cabeça, saia do computador e venha para a tua cabeça. Esse que é o mais importante. E agora eu vou voltar lá então para o meu main 2, tá? Eu vou puxar aqui o meu main 1 aqui para o lado de novo. Deixa eu ampliar aqui a tela. Beleza. Ó, e aqui eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um create widgets. Essa função aqui. E aqui eu já vou
fazer o seguinte, ó, eu vi que ele usou esse label, certo? Tá passando esse root aqui, que nesse momento eu já sei o que ele é, ele usa aqui embaixo, ó, esse root, mas exatamente eu não sei o que é ainda. Eu vou botar aqui só um root none para ele tirar o erro, porque senão ele fica dando erro, tá? E eu vou colocar aqui fonte. Apesar de não saber o que faz, eu imagino que isso aqui seta a fonte, né? Porque tá pegando o nome helvético aqui, o nome de uma fonte, e aqui deve ser o tamanho. E aqui o BG, eu vou botar aqui, parece ser uma cor, Slate Gray 4, FG. E olhando aqui, esse campo text, parece que eu estou colocando então aqui, setando o texto do carinha. Se eu botar aqui, deixa eu botar treino 1, Python main, parece que eu estou fazendo isso aqui, ó, date e a data, né? Então, por dedução, a gente chama, ou por lógica, a gente entende que isso aqui está formatando este date time aí. Tá? E quando eu falo dedução lógica, é porque a gente já fez várias vezes isso e acaba se dando conta que, opa, quando tem esse cara aqui, strf time, estou fazendo uma formatação de string, de data. Então, retorna uma string representando a data, ó, controlado por uma string explícita de formatação. Certo? A string explícita de formatação é isso aqui que ele está falando, ó, este carinha aqui. E retornar uma string é o que ele precisa. Mas agora eu vi que tem esse label aqui que vem do módulo tkinter. O que eu vou fazer? Eu não sei o que esse label faz. Como eu comentei lá, eu não estou acostumado a trabalhar tanto com tkinter. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Google, eu vou botar tkinter label Python. E aí aqui ele vai me apontar para esse tutorial. Eu peguei o primeiro aqui, tá? Mas obviamente que é importante daqui a pouco dar alguma olhadinha para ele começar a me explicar. Ele vai me explicar então que ele implementa um display box, né? uma caixinha de visualização que pode ter texto ou imagem. Eu estou lendo aqui. Mas é interessante que ele já me mostra que aqui, ó, o primeiro carinha, então o primeiro parâmetro é a âncora, que eu já vejo que é esse root aqui que ele está passando, que depois eu vejo que é a tela. Tá? Tem outras informações aqui. O que é interessante aqui, eu quero trazer. Aqui embaixo, neste tutorial aqui, tem um exemplo. E é aqui que começa o ponto deste vídeo, que é o mais importante. Antes mesmo até de ler, talvez tentar entender cada um dos campos lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui nessa pasta treino 1, treino 2, que é onde eu estou, e eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer main.t2 e eu vou botar py. O nome não importa muito, tá? O que me importa realmente é criar dentro da pasta treino 2, que eu sei que é relacionado ao treino 2. Vou colocar de lado aqui, tá? A janela de lado. E aí eu vou fechar esses outros. Deixa eu fechar esses caras aqui. Na verdade, deixa eu puxar para cá. Isto. E agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz antes. Eu vou digitar esse cara aqui. tkinter import asterisco. Ah, Janderson, se tu souber o que faz esse label, tu vai fazer esse processo? Aí não, eu vou passar batido. E principalmente, eu quero aprender sobre essa etapa aqui? Não, então passa batido. Eu quero entender como é que monta os labels, como é que monta as caixinhas, quero me aprofundar no tkinter. Pô, então a gente vai fazer esse treino. Vai se aprofundar aqui nesse cara. Ó, vou digitar aqui então rapidinho e já volto. Ó, e agora aqui eu já vou, antes mesmo de executar este script, eu já vou te mostrar que uma das coisas que eu percebi é que ele usa esse cara .tk e a variável root. E aí eu vou expandir e aí começo a te mostrar o legal de fazer os treinos. Se eu olhar, esse root aqui é o mesmo root que eu uso aqui, ó. Então, no script original lá do meu calendáriozinho. E ele vem desse módulo tk.
e aqui eu vejo que eu uso o mesmo root. Então eu já mais ou menos entendo que, opa, isso aqui provavelmente é a janela lá principal. E por isso até que o label, o primeiro parâmetro, é o root. Porque aí eu inspeto, coloco esse label dentro dessa janela. E aí eu vejo que ele está me dando um erro aqui, tá? Eu vou executar aqui o script para você ver o erro. Deixa eu sair aqui. E eu vou executar aqui o script. Eu já estou vendo que tem um erro, mas eu quero te mostrar então. Eu vou executar o main T2 e ele vai me dar um erro, no módulo name tkinter, tá? Ou seja, não tem um módulo com esse nome. E aí se você olhar, mas deixa eu ver como é que a gente fez no outro. E aí você vai talvez perceber, talvez não perceber, mas você vai ver que aqui, ó, esse cara aqui está com letra minúscula. Neste cara aqui funcionou e neste cara aqui não funcionou. Ele está com letra maiúscula, tá? E aí eu trouxe, e se eu olhar aqui no tutorial, estava errado mesmo. Então, essa base de dados aqui, esse script, ele já me ajudou a eu olhar e dar um passo para frente, corrigir esse outro script aqui. Não é tão fácil no começo, mas pode ser uma ajuda aí. E aí eu vou executar este cara aqui agora então, e a gente vai ver que, opa, eu consegui o resultado. Exatamente igual aqui, tá? É uma telinha bem medonha aqui, é só esse carinha. Mas aqui já consigo entender algumas coisas que eu nem comentei, né? Esse cara aqui é a telinha inicial e eu posso fazer alguns testes. Eu vou comentar aqui, ó, o label, por exemplo, e eu vou ver que eu só botei a tela sem nada aqui. E eu consigo ir fazendo testes, então experimentos com esse código e eu vou entendendo como as coisas funcionam, né? Aqui, por exemplo, ele mostrou um teste variable, que é esse carinha aqui, ó, um var. Mas eu poderia experimentar colocar o text, que nem eu fiz aqui, ó, neste exemplo aqui. Como esse exemplo está pequeno aqui, ó, um texto qualquer. Ó, aí ele deu um erro. Deixa eu ver aqui. Ó, ele deu um erro que esse cara não existe. Deixa eu comentar aqui. Ó, e aí, vamos ver. Deixa eu liberar o label.pack aqui. Ó, ele não mostrou nada. Então eu vou executar de novo. Ó, um texto qualquer. Ele me mostrou então o texto. Então eu tenho certeza agora que esse text aqui, ele é o texto do label. E assim eu vou, essas experimentações é que elas vão me ajudando. Como eu já tenho essa base, o treino 1 aqui, que ele tem o código todo pronto, eu posso fazer testes aqui no treino 2, ele vai me ajudando a entender o que o código está fazendo. Claro que nem sempre no começo é tão simples de fazer, mas você vai construindo conhecimento a partir das experimentações. Tá? Eu vou voltar aqui o início do script, desse script que eu peguei, que eu quero te mostrar. Tem então esse label.peg aqui, que você viu que ele sumiu, o que ele faz. O que eu posso fazer? Eu posso fazer exatamente o mesmo processo. Eu posso pegar esse label.peg aqui e botar no Google e pesquisar e ver um tutorial para fazer. O que eu não recomendo fazer? Ficar indo cada vez mais profundo, né? Porque você talvez não pare nunca. Então o ideal é ir só um nível mesmo, aprender, pegar o conhecimento, anotar aqui no readme.md e depois continuar lá, voltar para o principal, para que você dê os passos que precisa, tá? Então eu vou continuar digitando aqui, mas agora a gente já entende, ó, esse text aqui é o texto do label, e aí, claro, aqui é a fonte mesmo, né? Aqui deve ser o background, o foreground, eu posso dar uma brincada aqui, ó, neste cara, que nem eu fiz antes aqui, eu posso dar essa brincada aqui, eu posso pegar este cara aqui, FG white, colocar aqui, e aí eu posso ver o que vai acontecer. Ó, a cor na verdade é a cor do texto aqui, o FG é a cor do texto. E assim eu vou experimentando e entendendo como é que vai acontecendo as coisas. Aqui é interessante ver então que ele chama essa função update time recursivamente, tá? Então deve ser aqui um gatilho, após 1000 milissegundos ele deve chamar esse cara aqui recursivamente. Então eu fiz aqui a função e agora eu vou digitar esse cara aqui e aí você vai ver que
Agora eu já entendi que esse root lá do final aqui da linha 30, ele é a tela. E aí eu posso até fazer isso aqui, ó, copiar esse cara aqui, ir aqui para o treino e colocar. Entendi que esse cara é que cria a tela. Talvez você seja um programador Python aí que conheça mais, talvez você diga, ó, Jansen, não é exatamente esse cara que cria a tela. E tá ok, vai aprofundar. Mas o importante é que agora eu já consegui associar que esse root aqui, .tk.tk.tk, ele é que cria a tela. E assim eu vou construindo o conhecimento. Tá? Mas veja que quando eu comecei eu não tinha essa noção, agora eu já tenho essa noção. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, root.title e aqui eu vou digital clock. Agora como eu sei que isso aqui é a janela que aparece, deixa eu pegar aqui esse cara aqui, ó, é a janela que aparece aqui em cima, então eu vou botar meu relógio JJ. Vou começar a fazer essas pequenas modificações. E aqui ele vai botar aqui BG então, Slate Gray 4, que deve ser, o BG deve ser de background. BG, vou botar um comentário aqui, background. Root, resizable. O resizable não tenho nem ideia do que é. Mas, no contexto de janela, do inglês, né, resizable, deve ser permitir a janela ser ajustada. E agora já vamos tentar fazer. Ó, e eu vou tentar, vou botar aqui, create widget, chamar esse método root main loop e vou executar de novo. Beleza. E você vai ver que ele já permitiu aqui o meu relógio JJ, já correspondeu a minha mudança. E como eu comentei antes, o mais legal é que agora eu posso fazer o seguinte, ó, esse cara aqui que eu nem falei, é o resizable. Eu acho que é permitir a janela ser ajustada. E como eu estou passando false e false, eu vou tentar botar aqui true e true. E aí eu vou ver isso aqui, ó. E aí a janela é realmente ajustada, ó. Então isso que é o legal, porque agora como eu tenho o código original e eu tenho o código que eu criei no segundo treino, eu vou conseguindo trabalhar, fazer esses ajustes, entendendo o código, fazendo essas modificações. E isso é parte do processo, tá? Talvez até seria legal depois descrever isso aqui no próprio tutorial, porque isso é parte do processo, essas experimentações, esses testes e todas essas coisas que tu vai aprendendo durante o processo de construção do código. Beleza? Então já esse passo 3 aqui a gente fez. E obviamente se tem algo que a gente não sabe, a gente pesquisa e vai anotando lá no README. Por quê? Porque este cara aqui, ele vai sendo essa base de conhecimento nossa, que é uma base só nossa, é uma base só minha, porque a minha cabeça ela tem um jeito de pensar que ela é diferente da tua, e se tu tentar simplesmente pegar o tutorial lá e tentar ler, você vai ter uma absorção, mas quando você cria o conteúdo, quando você cria o material, e é um material só para, Jansen, vai mandar isso aqui para alguém? Não, você não precisa colocar em nenhum lugar, você pode inclusive botar fora isso aqui depois, tá? Mas a partir do momento que você dá importância para esses tutoriais que você cria para você mesmo, te ajuda muito a progredir, porque o processo de criar esses tutoriais, ele é tão importante quanto ter essa base de dados para consulta. Beleza? Então, assim, basicamente é isso, são esses os 5 passos que tem. Faltou te falar aqui do último, tá? Que é, se você quiser, for um vídeo, um treinamento ou mesmo um artigo inteiro, você pode voltar e ver o vídeo de novo, assistir o tutorial, porque agora como o teu cérebro ele já passou essa barreira inicial, ele já entende alguns parâmetros, alguns comandos, vai ficar muito mais fácil dele absorver a ideia principal do vídeo e do treinamento.
Então assim, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar um passo. Eu sei que é um material mais denso, um conteúdo mais denso, mas realmente é um material que eu espero até mesmo ser usado nas mentorias. Então eu espero ter conseguido te passar esse tutorial, que você entenda como é que eu faço meus treinos e ele possa te ajudar. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau.